irmãos, saúde e paz. Pela graça do Senhor, estamos juntos estudando a palavra dele, caminhando na verdade, buscando a verdade, seguindo a verdade, porque assim nos ensina aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se Deus permitiu, nossa escola sabática continua firme e forte e juntos a gente vai aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Vale sempre ressaltar que não importa o quanto a gente conheça da palavra dele, quantas vezes já lemos a Bíblia, quanto tempo estamos no arraial da fé, na comunidade de fé, nós sempre temos alguma coisa a aprender com o Senhor nos ciclos da nossa vida e no caminhar da maturidade e do aperfeiçoamento da nossa fé. No dia de hoje, a gente vai falar sobre unidade, capítulo 4 do livro de Efésios. O apóstolo Paulo, zeloso, cuidadoso, bom professor, bom mestre, que tentava, da melhor forma, cuidar dos seus rebanhos, das igrejas que ele foi plantando no decorrer do seu ministério. Hoje, então, a gente fala sobre o desafio da unidade em Cristo. Sermos um, ou a unidade, ele sempre foi desafiador, independente de sermos igreja, ou de falarmos de fé, ou do mundo eclesiástico. É a unidade dentro de casa, é a unidade no trabalho, é a unidade nos estudos, porque quando se fala de unidade, se fala de algo que não envolve somente um, envolve outros. Então o autor aqui começa a falar sobre as igrejas de um modo geral, as características das igrejas. Nós somos batistas, fazemos parte de uma igreja protestante, histórica, conservadora. Nós encontramos no decorrer dos anos vários modelos de igreja, que ele fala aqui de igrejas contemporâneas, com várias diversidades, com várias metodologias, igrejas que querem falar a linguagem do mundo de hoje. Nenhum problema você usar ferramentas e estratégias. Você só não pode perder aquilo que é essencial, que é a unidade em Cristo. Não importa a liturgia que se tenha, como o pregador ele prega a palavra, ou o tipo de hinos e louvores que nós cantamos, ou estratégias de ferramentas para vários projetos das nossas igrejas, o que a gente não pode perder nunca é essa unidade, ou seja, sermos cristãos verdadeiros. Então, no dia de hoje, o autor vai nos trazer a reflexão, vai sempre nos orientar sobre como caminharmos e eu espero que esse tempo seja proveitoso para você. Em primeiro lugar aqui ele fala que é o desafio, isso de andar com dignidade. E qual é o texto que nós temos aqui? É o versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Irmãos, se o apóstolo Paulo está escrevendo isso, era sempre fruto de respostas. Ele estava tendo ciência ou observando coisas, ou observou situações que estavam acontecendo e ele precisava então orientar o seu povo. Então, quando ele fala aqui, ele fala primeiro de ser prisioneiro de Cristo, não somente no sentido da missão, de ser escravo de Cristo, mas também na literalidade das suas prisões por causa de Cristo. Então ele fala de andar com dignidade. A dignidade que a gente tem está em Deus, quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Infelizmente, o pecado que habita em nós faz com que muitas vezes o ser humano tome decisões e faça escolhas que tirem a sua dignidade. A pessoa, quando se envolve na promiscuidade sexual, na prostituição, ela está vivendo de forma indigna. A pessoa, quando pratica a violência, a pessoa, quando é corrupta, ela é desonesta. Uma pessoa que mata a outra, ela tira a dignidade do outro e tirou a sua própria. Porque uma vez que se tira a vida de outro ser humano, você se desumaniza, você deixa de ser gente. Mas infelizmente temos visto isso acontecer muitas vezes.
ele nos chama a atenção aqui sobre o que envolve o nosso caráter, o cuidado que a gente tem que tomar das influências e buscarmos qualidades em Cristo que vão revelar o caráter do Senhor em nós. Então Jesus é o nosso modelo de vida, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. A dignidade é a gente viver sem dolo. A dignidade é a gente viver dando um testemunho do Evangelho, dando testemunho da nossa nova vida em Cristo Jesus. Ontem à noite, quando eu voltava da Assembleia Geral da Convenção Batista Carioca, vim ouvindo o rádio no carro e ouvindo um pastor pregando. Ele é da linha neopentecostal, que eu respeito a todos, mas não concordo com a linha teológica, e ele em algum momento falando sobre os cultos da igreja dele, dizendo de um culto específico, que era o culto da libertação, onde esses cultos começam ali um processo da salvação das pessoas. Num primeiro momento parece que isso é espiritual, mas a salvação, ela não é um processo. A salvação, como eu sempre falo, ele é um ato soberano de Deus que envolve o novo nascimento, ser regenerado. O que é um processo é a santificação. E uma vez que nós somos libertos em Cristo, Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. No momento que nós nascemos para Jesus, que nós estamos na luz, os demônios que vivem nas trevas não têm poder para nos possuir mais. Então, determinados líderes, por mais que estejam pregando aquilo que é certo, falando da igreja de Jesus, não está pregando a unidade em Cristo. Ele está trazendo para a sua igreja e para a sua metodologia algo aparentemente espiritual, mas que não é. Isso a gente só consegue saber estudando a palavra do Senhor. Tem que haver uma unidade na pregação do Evangelho, que é Cristo. Se eu ficar pregando algumas coisas a mais, aquelas pequenas letras que eu falo, aqueles asterísticozinhos, os acessórios, não estamos pregando o Evangelho. Então, a dignidade em Cristo Jesus, estarmos em viver e andar segundo Ele andou. E o texto nos diz, se você leu todo o capítulo 4, que isso é possível. Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, que ele fala de sermos perfeitos em Cristo. Fomos feitos em Deus e perfeitos em Cristo. Não podemos esquecer isso nunca. Em segundo lugar, ele vai falar que esse desafio envolve a compreensão de você viver essa unidade na diversidade. Deus é o grande fomentador. Deus é o autor dessa diversidade. Olha para a criação à sua volta. Você é um observador da criação? Você nunca viu duas árvores iguais, por mais que elas sejam da mesma espécie? Você já viu flores parecidas, mas elas não são iguais? Você já viu o dia que é parecido com o outro, mas ele é diferente? As estações, cada uma tem um propósito. Os ciclos das nossas vidas e as pessoas também. Talvez você conheça irmãos gêmeos, eles são semelhantes, mas eles não são iguais. Até nisso Deus produz a diversidade. Então, no propósito de Jesus e no ensino de Paulo, quando ele fala aqui no versículo 11, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Irmãos, o próprio Deus fez isso. Por que não deu só um dom de apóstolo? O apóstolo Paulo não podia puxar sardinha para o lado dele? Ele como missionário? Podia. Mas ele não escrevia aquilo que ele achava. Aquilo que Deus ia revelando a ele pelo Espírito Santo. Então, esses 5 dons que vocês viram aqui, que são os dons de liderança, são os 5 dons que estão liderando a igreja há 2000 anos, eles se completam. Para que, nesse caminhar do desenvolvimento do Evangelho, na pregação do Evangelho, tudo possa se unir, cooperar. E a gente sabe aqui que o apóstolo Paulo mais uma vez dá o exemplo de corpo.
Assim como o nosso corpo tem várias partes, estão ligados pelas juntas, pelos ligamentos, pelos músculos, não é isso? Pelas veias, pelas artérias, tudo se completa. E aí a gente consegue viver. Quando ele fala aqui da diversidade, e ele nos ensina a olhar para a criação, nós precisamos usar aquilo que nós temos de individual, que é a nossa individualidade, o nosso talento, e quando nós somos salvos por Jesus, recebemos pelo menos um dom espiritual, que pode ser um dom ou dons que venham fortalecer e potencializar alguns talentos naturais, ou pode ser um dom completamente diferente das habilidades que nós temos, dadas pelo Senhor. Lembre-se disso. Tudo que eu e você somos e temos e fazemos e realizamos, só o fazemos por causa de Deus. Quando nós pensamos na salvação, quando nós pensamos em ser igreja, em Cristo. Então essa diversidade, ela é importante para que nós possamos aprender. Essa semana nós celebramos o Dia dos Professores, também o Dia das Crianças. Já pensou se a gente não vivesse os ciclos da vida, fôssemos crianças a vida toda? Às vezes a gente até lembra, como era bom ser criança. Mas a gente só sabe que era bom ser criança porque hoje a gente é adulto. Não é verdade? Quando nós pensamos em ensinar, nós vemos como é bom aprendermos coisas novas. Lembra-se disso. E sempre falo que as pessoas, elas deixam de viver mesmo estando vivas, elas morrem quando elas deixam de aprender, quando elas não querem aprender mais nada. No corpo de Cristo, na diversidade da igreja, nós precisamos aprender a respeitar o outro. Mas é interessante, irmãos, que mesmo tendo isso na palavra do Senhor, a gente sempre quer colocar as pessoas nos nossos quadrados. A gente quer uniformizar a igreja de Cristo. Isso não existe. Os erros cometidos no decorrer desses anos todos envolvem essa vaidade do ser humano, essa vaidade do homem, da mulher, dos líderes, que querem ser o cabeça, mas Cristo é o cabeça. Se todos nós somos parte do corpo, precisamos seguir as orientações. Então nós queremos controlar. Enquanto Deus Todo-Poderoso, Ele dá essa capacidade do ser humano de fazer escolhas, né, do seu arbítrio, de inovar, de ter criatividade, de fazer mudanças, aprender. A igreja de Cristo a mesma coisa, mas com o quê? Com dons espirituais. Aí nós precisamos caminhar entendendo sempre que nós precisamos do outro nesse processo. Como você está lidando com essa diversidade? O grande sonho dos maridos é fazer com que as suas esposas sejam aquilo que ele quer que elas sejam. O grande sonho das esposas é controlar os seus maridos e fazer ele um robozinho. Muitos pais é controlar os seus filhos, inclusive na vida adulta. No trabalho é manter as pessoas no controle. O grande exemplo que a gente tem é da escravidão que manchou a história da humanidade, é manter as pessoas no chicote, é manter as pessoas presas. Deus nunca fez isso, irmãos. Todos os ensinos da palavra do Senhor nos levam a viver a vida, a liberdade, seguindo os valores que nos libertam, que nos dão vida. Quantas heresias, quanta religiosidade, quanto tradicionalismo em nossas igrejas por não respeitarmos a diversidade que Cristo trouxe para todos nós. Em terceiro lugar, ele vai falar que o nosso exemplo é Cristo, ou seja, a estatura. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Irmãos, tudo tem um propósito. Aqui ele vai falar que os dons que Deus deu, ele vai dizer assim, olha, Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para quê? Para que cheguemos ao aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à estatura de Cristo. Ele é o nosso paradigma. Ele é o nosso exemplo maior e nós vamos seguindo ele. No processo, irmãos, da santificação, dessa unidade, nós vamos sendo exemplos uns para os outros. Vamos sendo referências uns para os outros. Quando você olha para uma pessoa que Deus deu o dom de evangelista, ele faz de uma forma extraordinária, que nem sempre aquele que recebeu o dom de ensino consegue fazer. Mas os dois estão trabalhando pelo reino. Quando você vê um pastor que desenvolve o seu ministério no cuidado do seu rebanho, não é verdade? Ele é diferente de outros dons. E nós temos pelo menos 28 dons registrados na Bíblia. Agora, nós precisamos entender que tudo isso envolve uma única pessoa, Jesus. E ele tinha tudo isso. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava. Jesus era Deus. Então nós que continuamos a obra dele, recebemos essa capacitação. Então, como ele é o nosso referencial, precisamos conhecer Jesus em todo o tempo. Aqui ele vai falar, irmãos, de vigor espiritual consistente. Aqui ele vai falar sobre maturidade. Aqui ele vai falar do padrão, que é o padrão de Deus, de Cristo, não nosso. Então, quando nós temos uma referência, um alvo, esse alvo, essa referência vai nos dando esse vigor, vai nos dando esse ânimo, vai nos dando essa coragem. É um filho que quer ser igual ao seu pai, porque o seu pai é um exemplo. É a filha que vê na sua mãe uma inspiração. É um aluno que muitas vezes tem a dúvida da sua vocação, mas foi num professor que ele entendeu que ele queria também ser mestre, ele queria dividir conhecimento e ensinar as coisas para as pessoas. Assim, o mundo vai seguindo a sua história. Mas muitas vezes nós nos frustramos quando determinadas pessoas que para nós eram uma referência e por algum motivo revela-se que ela não era aquilo, existe uma frustração. Mas em Cristo, jamais. Ele é o padrão, ele fala aqui de estatura, ele tem o tamanho correto. Então, nesse nosso caminhar, precisamos seguir em frente. Agora, o chamado é para todos. Aqui ele está falando da igreja. Agora, quando nós criamos os nossos padrões, nós excluímos pessoas. E Jesus não faz isso. Nós achamos que determinada pessoa ela se enquadra naquilo que a gente quer, enquanto o outro não. Mas às vezes as respostas de Deus vêm de lugares que a gente nem imagina que venha. Correto? Precisamos, irmãos, seguir Jesus e ir trabalhando nesta unidade como corpo de Cristo. Em quarto lugar, ele vai falar sobre maturidade. Maturidade, irmãos, vem de maduro, ou vem daquele que gera fruto. Já falamos isso em outro momento também nas nossas aulas. Então você planta uma árvore frutífera. Ela vai crescendo, se desenvolvendo gradativamente, até que ela esteja no ponto de produzir o fruto. Nesse caminhar, tem que esperar. Nesse caminhar, tem o processo. Eu e você produzimos frutos espirituais a partir da nossa maturidade espiritual. A partir do nosso relacionamento com Jesus, de entender o que é ser corpo, de edificar a igreja de Cristo, de saber qual é o seu dom.
Você sabe qual é o seu dom? Quanto tempo você está servindo a Jesus? Quanto tempo você está na igreja de Cristo? Você ainda não sabe? Precisa ler. Precisa meditar nesses ensinos do Senhor. O versículo 15 e 16 diz assim: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Irmãos, até tinha antecipado lá, o corpo ajustado. Quando nós estamos vivenciando isso na nossa vida, temos saúde emocional, temos saúde física, saúde espiritual, está tudo equilibrado, a gente tem vontade de fazer, a gente tem alegria de fazer. A palavra que ele vai usar aqui é vigor. Você nesse momento está com vigor? Você está animado? Você está entusiasmado? Você está esperançoso? Se você estiver, é porque algo está estimulando você. Nessas áreas que eu te falei. No aspecto espiritual, é Cristo. Os dons, o Espírito Santo em nós. Quando nós pensamos no nosso corpo que às vezes está desanimado, está sem vigor, é porque alguma coisa não está bem. Se você tem um problema, está com uma dor na coluna, ou você tem um problema crônico de coluna, um exemplo, que é o que mais sofremos, né, nós humanos, são as dores na coluna, porque sem ela a gente não faz movimentos. Então, se existe alguma dor nela, um bico de papagaio, uma hérnia de disco, você não está com vigor pleno. Nesse período de pandemia, de coronavírus, mas quando as pessoas pegavam chikungunya, pegavam uma gripe, ou como pegam, você perde a sua força. O seu corpo já não está tão ajustado. E aí você não consegue fazer aquilo que você fazia ou precisava fazer. A igreja de Cristo, irmãos, sempre vai fazer, o corpo de Cristo. A instituição nem sempre. Essa semana, num grupo de pastores que eu tenho, um pastor botou um texto desses encaminhados, copia, cola, falando sobre essa questão do isolamento, das máscaras, que tudo isso é mentira, porque tem ideologias por trás, um montão de coisa. E aí ele bota num grupo de pastores, que já não é muito fácil lidar com isso. Por quê? Porque nós somos professores, nós somos teólogos, mestres, e gostamos de um bom debate. E o texto era meio ideológico. E aí alguns colegas criticaram, eu também critiquei. Só que ele respondeu de uma forma ofensiva para a gente, e com discursos que eu não gosto. E uma das coisas, ele falou assim, nós precisamos resgatar a credibilidade da Igreja de Cristo, né? Para justificar o seu texto. Aí eu respondi com todo carinho, eu conheço ele, já trabalhei com ele, ele é um servo de Deus, mas às vezes no afã, ele escreve aquilo que não tem que escrever. E uma coisa, quando ele escreve isso, eu discordo. E respondi para ele, a Igreja de Cristo nunca perdeu a credibilidade. O corpo de Cristo. Aí as pessoas confundem, irmãos, com o catolicismo, com o protestantismo, com o pentecostalismo, com o neopentecostalismo, confunde com o falso pastor fulano de tal que está preso. As pessoas confundem esses escândalos e esses problemas no arraial religioso, achando que a Igreja de Cristo está correndo risco. Nós nunca podemos esquecer disso. A Igreja de Cristo nunca deixou de cumprir a sua missão nesses 2000 anos de história. Mesmo com guerras, com perseguições, com pandemias, com fomes, com terremotos, maremotos, ideologias, impérios, irmãos, a Igreja continua firme e forte. E Jesus vai dizer que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Se o inferno não pode resistir à Igreja, vocês acham que alguma outra coisa vai resistir?
Então, às vezes, são pastores ainda meninos no conhecimento ou num discurso de que ele está fazendo a coisa certa e os outros não estão, só porque não concordaram com o texto dele. O contraditório sempre vai existir e é fruto da diversidade também. Então, nos debates, nós podemos aprender coisas novas. Precisamos entender que a Igreja de Cristo continua vigorosa, santa, em unidade, a noiva de Cristo. Ah, pastor, mas o irmão fulano pecou, ele estava na igreja e a gente viu que ele não era de Jesus. Ele não era de Jesus. A maturidade, os frutos que vão mostrar a unidade em Cristo. O texto vai dizer isso, do capítulo 4 todo, sobre fazermos a vontade de Deus e estarmos com as pessoas. Lembra-se do tripé? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse caminhar de fazermos a vontade do Senhor, é o nosso compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com a unidade de Cristo, que nós vamos avançando então para essa edificação, para essa maturidade. Ele aqui vai falar sobre doutrinas. Nós batistas, irmãos, temos uma doutrina baseada na palavra do Senhor. Se você não conhece a confissão de fé dos batistas, é só você ir na internet e você vai encontrar. Lá na igreja também nós temos. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, alertando a igreja de Éfeso, era para que houvesse maturidade, para que eles não fossem como crianças levados por ventos de doutrina. Talvez você já tenha sido levados por modismos. Talvez no momento em que você não estava com tanto vigor, que você estava um tanto quanto enfraquecido, você ouviu uma palavra, uma mensagem, um pregador, e ele falou para você assim, vai em tal lugar, faz tal coisa, e você vai receber a bênção. Ou deposita aquela oferta, aqueles papos todos que a gente já conhece. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, estamos em unidade com Cristo e com a igreja, não tem vento de doutrina. A gente sabe que é discípulo de Jesus. E uma vez que temos Jesus como nosso Salvador, nosso Mestre, nós vamos seguir esse propósito. Nós estaremos chegando à estatura de Cristo. Então, como igreja, precisamos ficarmos firmes, fazendo a vontade do Senhor. Então, ele diz assim, um crente inseguro estará sempre sujeito e arrastado por essas heresias. Então, nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor, porque senão a gente não edifica a igreja de Cristo. A gente pode edificar a nossa igreja. Viram aí quantas igrejas tem? Vários cristos ou anticristos. Sempre lembrando que o anticristo não é só aquele que se opõe a Cristo, é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Como tem gente poderosa aí, Jesus tão fraquinho. Está em unidade? Não está em unidade. Em último lugar, irmãos, ele vai falar aqui para a gente, né, sobre esse desafio da ética, né, com Deus e com os homens. Versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O apóstolo Paulo aqui vai falar sobre novo homem, nova mulher, nova pessoa. No início da aula eu falei sobre regeneração, sobre nascer de novo. Ele vai falar aqui sobre abandonarmos o velho homem e revestimento do novo homem. Vestir novamente. Ele fala de renovados pelo Espírito. Vivemos esse renovo todos os dias. Andar com Jesus, irmãos, não é algo estático, inerte, estagnado. É aprendizado todo dia. Mas, pastor, às vezes eu não percebo isso. Pastor, parece que eu estou no mesmo lugar a vida toda. Talvez esteja. Parece que muitas vezes a gente olha para muitos crentes e eles estão estagnados. Talvez estejam. Mas quando a gente fala de revestir do novo homem, quando fala de renovar no Espírito Santo, que não tem nada a ver com renovação espiritual, que esse movimento já passou, como se o Espírito Santo estivesse mais em algum momento da história e menos em outro. Isso não existe.
O Espírito Santo está na igreja. A igreja só existe por causa da presença dele. Mas nós vamos aprendendo algo novo todos os dias. Mas como a gente aprende isso? Na unidade com Cristo, em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Eu creio que você, nessa aula, alguma coisa você vai aprender, pelo menos que seja uma nova palavra, ou um olhar, ou de repente Deus vai te relembrar de algumas coisas. Agora, se nós ficarmos vaidosos, ele fala aqui da obscuridade da mente, ele fala da vaidade da nossa carne, que é o pecado, nós não vamos aprender nada. Ah, não, fulano de tal, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei. Nós precisamos, com humildade, buscarmos sempre o aprendizado no Senhor. Uma vez que somos parte desse corpo, nós temos uma responsabilidade com Ele. Nós, como membros da PIB de Cascadura, e você que de repente seja de outra igreja, tem a responsabilidade com a sua comunidade de fé. É estar junto trabalhando, ninguém é igreja sozinho. Porque a igreja tem problema, porque a igreja eu só ando com Jesus, mas não quero saber de igreja. Esse cara, essa pessoa não conhece Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Agora, se você faz parte da igreja de Cristo, da comunidade de fé, e você só fica olhando para a vida dos outros, do que a pessoa faz de errado, aí, querido, tu está no lugar errado mesmo. Você não aprendeu com Jesus. De que o joio vai andar com o trigo sempre. De que aqueles que mentem estarão andando com aqueles que andam na verdade. Isso é bíblico. Então, por causa de Jesus, a gente segue em frente. No relacionamento com o Senhor, que envolve aqui que ele chama de ética. Então, irmãos, no corpo de Cristo, como homens e mulheres nascidos de novo, vestidos como homens espirituais, nossa vida não é uma vida pautada naquilo que o mundo vive. Nossa vida não é pautada de acordo com a nossa característica natural. Eu sempre fui assim, sou assim, você é assim. Nesse texto ele fala assim, ireis, mas não pequeis. Ou irai-vos, mas não pecai-vos. Isso significa que em determinado momento, numa situação, eu posso me irar. Mas não vivo pecando na ira. Eu não sou uma pessoa iracunda. Isso é para o mundo. Isso é para aqueles que não nasceram de novo. Não é verdade? Ele diz o quê? Que nessa caminhada da unidade, no relacionamento com Cristo, nós precisamos tomar cuidado para não darmos lugar ao diabo, às brechas. Não esqueça disso. Trabalhamos ainda já em outras aulas. Satanás não tem poder para agir na nossa vida, irmãos, a não ser que a gente dê lugar para ele. A não ser que a gente dê brechas para ele agir. Quando nós entendemos a unidade em Cristo e a unidade com as pessoas que são de Cristo e estão conosco, está tudo fechadinho. Não dá para Satanás entrar na panela. A panela já está fechadinha. Agora, precisamos entender e viver na perspectiva da ética de Deus. Na oração, no conhecimento da palavra, buscando sempre aprender um pouco mais. Isso significa que nós não vamos falhar? Não, irmãos, às vezes tropeçamos, é verdade. No versículo 18 ele fala da dureza do coração. A dureza do nosso coração que muitas vezes nos impede de ir além. Então, nós não fazemos a vontade do Senhor. O nosso padrão de vida, irmãos, é um padrão que envolve Cristo. Nós não podemos ser simplesmente um grupo de religiosos que concordam numa tese teológica, que gostam do tipo de música que canta no culto, que gostam dos projetos que a igreja faz, ou do sotaque batista. Nosso padrão de vida envolve Jesus, a unidade em Cristo e com as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está escrevendo para a igreja. Quando ele diz no final, seja compassivo, seja misericordioso, era alertando e exortando aquela igreja acerca disso. Porque no caminhar da comunidade tem pessoas que são convertidas, outros são convencidos, que a gente brinca. Tem pessoas que realmente
são discípulos de Jesus, tem outros que não. Lembra da parábola do semeador? 4 tipos de solos. O semeador saiu a semear, uma no meio do caminho, vieram as aves do céu, uma nas pedras, outras nos espinhos e a outra no terreno fértil. Isso acontece nas nossas comunidades de fé. O que vai determinar? Os frutos, a maturidade, o entender o que é ser corpo. E aí, quando a gente, dirigido pelo Espírito Santo, a gente sempre vai trabalhar para servir os nossos irmãos que estão à nossa volta. Concluindo, irmãos, a unidade é um grande desafio, a gente sabe disso. Precisamos ser uno em Cristo, precisamos ser uno em Deus. Ele faz aqui 3 observações, que nós devemos perseverar e enfatizar na vida os valores do reino de Cristo, tendo o entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade, e desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Quantos grupos religiosos aí estão querendo ser como os seus gurus? Já repararam que alguns grupos religiosos, que tem lá o seu dono, ele tem o seu jeito de pregar, o timbre da sua voz, o jeito de falar. Você já reparou que os auxiliares desses caras falam igualzinho a eles? É impressionante como é que é um troço de doido, né? As pessoas perdem a sua identidade. Jesus, irmãos, não estava preocupado que os seus discípulos se vestissem igual a ele, que o cabelo dele fosse igual, que a barba fosse igual, que o timbre de voz. Quando você olha para a Bíblia, olha para o ministério profético do Antigo Testamento, cada profeta tinha um jeito. Os reis que fizeram a vontade do Senhor, cada um tinha uma característica. Isso é maravilhoso demais. Se alegre com isso, aprenda com isso. E quando a gente fala de diversidade, irmãos, a gente não está falando de diversidade de pecado, a gente não está falando de diversidade das coisas do mundo, a gente está falando da diversidade dentro do reino. E isso é maravilhoso demais. No dia de hoje, então, o texto nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Suportar é tolerar. Precisamos tolerar pessoas? Precisamos. As pessoas precisam nos tolerar? Também. Se não fosse essa tolerância, você não estava casado, eu não estava casado, nós não estávamos na igreja, nós não convivíamos com pessoas, você não trabalharia na sua profissão. Mas o nosso sonho, irmãos, ou o sonho do ser humano é não depender de ninguém, até mesmo de Deus. A gente queria depender somente de nós mesmos, fazermos tudo o que a gente quer. Talvez você é uma pessoa que pensa assim e acha que vai ser feliz se você fizer tudo o que você quer. É um ledo engano e a gente sabe que isso não funciona. Falamos sobre revestir, falamos aqui sobre aperfeiçoamento, falamos sobre a estatura de Cristo, sobre renovar, falamos sobre os dons espirituais e os propósitos de Deus. Querido irmão, querida irmã, querido aluno de Jesus, discípulo de Cristo, vamos trabalhar para estarmos em unidade, como igreja do Senhor, para pregarmos o Evangelho, salvarmos outras pessoas. O que nos une é o amor. E porque Ele nos amou, a gente ama as pessoas. Porque Ele nos amou primeiro, a gente aprendeu a amar. E nesse processo de vida, a gente vai fazendo a vontade do Senhor. Amém? Um grande abraço para você. Se Deus permitir, estaremos amanhã juntos às 10 horas no culto presencial. Se a sua saúde está plena e Deus permitir, estaremos lá. Ok? Um grande abraço, fique na paz e até mais.